Eu passei 52 anos rindo de quem falava de Deus. 21 minutos morto foi o suficiente para ele me calar a boca. O que eu vi naqueles minutos não foi um túnel de luz, não foi paz, foi 2026. E eu vi a igreja inteira aplaudindo a própria condenação. Meu nome é Severino, mas todo mundo me conhece como Seu Vino. Nasci em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, filho de agricultores que passaram a vida inteira debaixo de sol quente e fé católica. Minha mãe rezava o terço todo dia, às 6 da tarde. Meu pai benzia os animais antes de vender na feira. E eu, desde moleque, olhava aquilo tudo e pensava que era perda de tempo. Não que eu fosse uma pessoa ruim, pelo contrário. Eu sempre me considerei um homem bom. Trabalhei desde os 14 anos, juntei dinheiro, estudei por conta própria e aos 38 anos eu já era dono de 3 pousadas no litoral potiguar, Praia de Pipa, São Miguel do Gostoso e Galinhos. Empregava mais de 60 pessoas, gente humilde, gente que precisava. Eu fazia questão de pagar bem, de dar cesta básica no fim do ano, de ajudar quando alguém ficava doente. Eu doava para asilo, para creche, para hospital. Não porque alguém mandava, não porque eu queria aparecer. Eu fazia porque achava certo, porque para mim isso era o que importava. Ser decente, ser justo, ser honesto. Eu não precisava de um Deus para me dizer o que era certo ou errado. Eu sabia sozinho. E os crentes, os evangélicos, os católicos fervorosos, eu olhava para eles com uma mistura de pena e impaciência. Achava que eram pessoas frágeis, que precisavam de uma muleta emocional para enfrentar a vida. Gente que não conseguia lidar com a realidade e inventava um pai celestial para se sentir protegida. Eu chegava a debater com alguns, sempre educado, mas firme. Dizia que a Bíblia era um livro de contos, que Jesus foi no máximo um filósofo, que milagre era coisa de quem não entendia ciência. Minha esposa, Cremilda, ela tinha fé. Não era fanática, mas acreditava. Às vezes, eu via ela orando baixinho antes de dormir e fingia que não percebia. Nosso filho Hélio, de 17 anos, ele era mais parecido comigo, cético, questionador, mas respeitava a mãe. A gente vivia bem assim, cada um com suas crenças ou com a falta delas. Foi num domingo de março que tudo mudou. A gente estava em Pipa, na nossa pousada principal. Era um dia de sol forte, praia cheia, aquele clima de férias. O Hélio tinha acabado de ganhar um patinete elétrico de aniversário, desses modernos que correm bastante. Ele estava empolgado andando pelo calçadão e me chamou para experimentar. Eu ri. Disse que já tinha passado da idade para essas coisas, mas ele insistiu. Disse que era fácil, que era só acelerar e equilibrar. Cremilda estava filmando, rindo da cena. Eu subi no patinete, meio desajeitado. Acelerei de leve. A sensação era boa. O vento no rosto, a velocidade. Aí eu quis mostrar para o meu filho que o velho ainda tinha jeito. Acelerei mais. O patinete disparou. Eu perdi o controle numa curva, tentei frear, mas o pneu dianteiro travou numa pedra solta. Eu voei. Não lembro do impacto. Só lembro do som. Um estalo seco, como se alguém tivesse quebrado um galho de árvore. Era meu crânio batendo no meio-fio. Depois disso, escuridão. Eu ouvi Cremilda gritar. Ouvi o Hélio chamando meu nome, mas era como se o som estivesse cada vez mais longe, como se eu estivesse afundando numa água escura e densa. E então, o silêncio. Um silêncio que não era vazio. Era pesado. Era cheio de alguma coisa que eu não conseguia explicar. Meus olhos se abriram de novo, mas eu não estava mais no calçadão de Pipa. Não tinha sol, não tinha praia, não tinha sangue. Eu estava num lugar que não era lugar nenhum. Era luz, mas não uma luz que cegava. Era uma luz que pesava, que me fazia sentir o tamanho real de quem eu era. E naquele momento, eu me senti pequeno. Menor do que eu jamais tinha me sentido em toda a minha vida. E foi aí que eu vi ele. Não era uma imagem de igreja. Não era um quadro renascentista. Era real. Jesus estava na minha frente. E os olhos dele me atravessaram como se eu fosse feito de vidro. Ele via tudo. Cada piada que eu fiz sobre crentes.
cada vez que eu olhei para alguém com fé e senti superioridade, cada doação que eu fiz pensando em como eu era melhor que os outros, cada vez que eu me achei bom demais para precisar de Deus, eu quis falar, quis me explicar. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Mas eu fui bom. Eu ajudei gente. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca traí. Eu fui uma pessoa decente. Ele não respondeu com raiva, não respondeu com julgamento. Ele só olhou. E naquele olhar, eu entendi tudo. Minha bondade era sobre mim. Era sobre eu me sentir bem comigo mesmo. Era sobre eu provar que não precisava dele. Era orgulho. Era rebelião disfarçada de virtude. A voz dele não veio de fora. Veio de dentro de mim. Como se ele falasse direto na minha alma. Você construiu um altar para si mesmo e chamou isso de ética. Você serviu a sua própria imagem e chamou isso de bondade. Mas você nunca me buscou. Você nunca me quis. Você só queria ser o seu próprio Deus. Eu desmoronei. Não fisicamente, porque eu nem sei se tinha corpo ali. Mas por dentro, eu ruí. Tudo que eu acreditava sobre mim mesmo, tudo que eu tinha construído, caiu como um castelo de areia numa onda forte. E eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Chorei de vergonha, de arrependimento, de uma dor que eu não sabia que existia. E ele não me condenou. Ele fez algo pior. Ele me mostrou. Jesus estendeu a mão e tocou minha testa. De repente, eu não estava mais naquele lugar de luz. Eu estava no mundo. Mas não era o mundo que eu conhecia, era o futuro. E o que eu vi ali me gelou a alma de um jeito que eu não consigo descrever. Eu estava numa cidade grande. Reconheci pelas placas, era Recife. Mas tinha algo diferente. As ruas estavam limpas demais, organizadas demais. Tinha telões enormes em cada esquina, passando notícias que pareciam boas demais para ser verdade. Criminalidade zero na região metropolitana. Fome erradicada no Nordeste. Brasil lidera índice global de paz. E as pessoas estavam felizes. Não era uma felicidade forçada, era genuína. Elas riam, se abraçavam, tiravam fotos. Tinha uma fila enorme no centro da cidade, mas ninguém reclamava. Pelo contrário. As pessoas na fila conversavam animadas, como se estivessem esperando para entrar num show. Eu me aproximei tentando entender o que estava acontecendo. Tinha uma estrutura moderna no fim da fila, uma espécie de cabine branca com luzes azuis. As pessoas entravam, ficavam alguns minutos lá dentro e saíam mostrando a mão direita. Tinha uma marca. Não era uma tatuagem comum. Era algo que brilhava, que pulsava, como se estivesse viva. Uma moça passou por mim, deve ter uns 20 e poucos anos. Ela mostrava a marca para a amiga, radiante de alegria. Pronto, agora posso viajar sem burocracia, comprar sem precisar de cartão e ainda ajudo a combater a violência. É o futuro, amiga. A amiga dela concordou, empolgada. E ainda tem gente que não quer aceitar. Que egoísmo, né? O mundo todo se unindo e eles querem ficar de fora por causa de teoria da conspiração. Elas riram e seguiram andando. Eu olhei para os telões de novo. Tinha um slogan que se repetia em todos eles. Um mundo, um povo, uma identidade. E embaixo, os benefícios listados. Saúde universal garantida. Segurança total. Economia sem fronteiras. Fim da desigualdade. Eu olhei para Jesus. Ele estava do meu lado em silêncio, observando tudo. Eu não entendi. Isso parece bom. Isso parece o que a humanidade sempre quis. Ele não desviou o olhar da multidão. A voz dele saiu baixa, pesada. Por isso é perfeito. O engano não vem com cara de monstro, ele vem com cara de solução. Vem oferecendo tudo o que vocês sempre desejaram. Paz, segurança, justiça, tudo menos uma coisa. Eu esperei. Ele completou. Tudo menos eu. A cena mudou. De repente eu estava dentro de uma igreja, mas não era uma igreja simples. Era enorme, moderna, com ar-condicionado, cadeiras estofadas, telões de alta definição. Parecia mais um teatro do que um templo. O lugar estava lotado. Tinha gente em pé nos corredores, câmeras filmando tudo para a internet. No púlpito, um pastor de terno bem cortado, cabelo arrumado, sorriso largo.
Ele pregava com entusiasmo, gesticulando, suando. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas o tipo era familiar. Desses que lotam estádio, que vendem livro, que aparecem em programa de televisão. E ele estava falando sobre a marca. Irmãos, eu sei que alguns de vocês têm dúvidas. Eu sei que circulam por aí interpretações antigas, medos baseados em leituras literais de textos que foram escritos há 2000 anos para outra realidade. Ele fez uma pausa dramática. Mas eu estou aqui hoje, guiado pelo Espírito Santo, para dizer que essa nova tecnologia é uma bênção de Deus para a humanidade. A igreja explodiu em aplausos, gente chorando, levantando as mãos, gritando glória. Eu olhei em volta e vi fé nos olhos deles. Eles acreditavam. Acreditavam de verdade. Ele continuou. Jesus disse para amarmos o próximo. Certo? E o que essa tecnologia faz? Ela protege nosso próximo. Ela impede crimes. Ela garante que ninguém passe fome. Ela une a humanidade em vez de dividir. Uma mulher gritou do fundo da igreja. Isso mesmo, pastor. É amor em ação. Ele apontou para ela, sorrindo. Exatamente, irmã. Amor em ação não é teoria, não é discurso, é prática. É resultado. É o reino de Deus se manifestando de forma concreta. Mais aplausos, mais aleluias. Eu senti o estômago revirar. O pastor pegou a Bíblia, ergueu no ar. Alguns falam que isso é a marca da besta. Mas eu pergunto, onde está escrito que ajudar o próximo é coisa do diabo? Onde está escrito que promover a paz é obra das trevas? Ele baixou a Bíblia, olhou direto para as câmeras. A marca da besta é sobre adoração forçada ao mal. Isso aqui é escolha livre. Isso aqui é responsabilidade social. Isso aqui é cristianismo verdadeiro. A igreja aplaudiu de pé. Eu vi famílias inteiras emocionadas, crianças sorrindo sem entender nada, idosos com lágrimas nos olhos, achando que estavam vivendo um avivamento. O pastor mostrou a própria mão. A marca estava lá, brilhando, pulsando. Eu recebi a minha ontem. E sabem o que eu senti? Paz. Paz de saber que agora posso pregar em qualquer país sem burocracia. Paz de saber que estou contribuindo para um mundo melhor. Ele ergueu a mão mais alto. E vocês também podem. Parem de ter medo de tecnologia. Parem de ver demônio em tudo. Deus sempre usou as ferramentas do homem para cumprir seus propósitos. Ele usou a arca, usou a funda, usou a imprensa. E agora ele está usando isso. Eu me virei para Jesus. Ele estava com os olhos fechados. Uma lágrima escorria pelo rosto dele. Eu nunca imaginei que veria Deus chorar. Mas ali, naquela igreja lotada de gente enganada, ele chorava. Eles usam teu nome, eles usam a Bíblia. Eles realmente acham que estão certos. Minha voz saiu falhada, desesperada. Jesus abriu os olhos devagar. A dor no olhar dele era algo que eu não consigo descrever. Eles trocaram minha cruz por conforto. Trocaram meu reino por segurança passageira. E fazem isso achando que me servem. Ele apontou para o pastor no púlpito. Ele não está mentindo de propósito. Ele acredita no que diz. Porque há anos ele parou de pregar sobre arrependimento e começou a pregar sobre prosperidade. Ele ensinou o povo a buscar as bênçãos, não o abençoador. A buscar milagres, não o Deus dos milagres. E quando chegou a hora de escolher entre minha vontade e o conforto humano, eles escolheram o conforto. Sorrindo. A cena mudou de novo. Agora eu estava numa sala de reunião grande, cheia de líderes religiosos. Tinha pastor, padre, bispo, gente de toda a denominação. Todos sentados numa mesa enorme, olhando para um homem que aparecia numa tela holográfica. O homem era elegante, bonito, com uma voz calma e envolvente. Ele sorria o tempo todo, e todos na sala olhavam para ele com admiração. Ele falou: Senhores, a colaboração de vocês foi fundamental. Sem o apoio das instituições religiosas, jamais teríamos alcançado esse nível de adesão tão rápido. Vocês são verdadeiros agentes de transformação. Um bispo inclinou a cabeça, lisonjeado. É nosso dever. A igreja sempre foi chamada a promover a paz. Um pastor concordou. Exatamente. E agora, finalmente, temos uma ferramenta concreta para isso. O homem na tela continuou. Mas ainda temos um pequeno problema.
Existe uma porcentagem de resistentes. A maioria são cristãos que interpretam as Escrituras de forma literal. Ele sorriu, como se achasse graça. Eles acreditam que o sistema é a marca da besta. A sala toda riu junto. Um líder balançou a cabeça. Fanáticos. Sempre tem esses que veem Apocalipse em tudo. Outro completou. Eles prejudicam a imagem do cristianismo. Fazem a gente parecer irracional. O homem na tela concordou. Por isso, preciso da ajuda de vocês. Precisamos de uma mensagem unificada. Algo que mostre que recusar a marca não é apenas irracional, é anticristão. Silêncio na sala. Ele continuou. Pensem comigo. Alguém que recusa a marca está dizendo que não se importa com a segurança coletiva. Que suas crenças pessoais valem mais que o bem comum. Isso não é o oposto do que Jesus ensinou? Um pastor jovem bateu na mesa. É isso. A gente precisa pregar que recusar é egoísmo, é pecado. Todos concordaram, anotaram, planejaram sermões. E eu fiquei ali vendo aquilo tudo, sentindo uma náusea que não passava, porque os argumentos faziam sentido. Se você tirasse Deus da equação, se você ignorasse a profecia, fazia sentido. Era lógico, era compassivo, era racional. Mas era mentira. A mentira mais perfeita que eu já tinha visto. Jesus me puxou daquela sala. Eu estava tremendo por dentro. Eles nem percebem. Eles acham que estão te servindo. Ele me olhou com aquela tristeza profunda. O coração humano é enganoso. Eles querem um cristianismo que não exige renúncia, que não exige cruz, que não exige obediência, apenas conforto com uma camada de espiritualidade. E quando o inimigo ofereceu exatamente isso, eles abraçaram, porque nunca quiseram morrer para si mesmos. Apenas queriam se sentir bem enquanto viviam para si mesmos. A cena mudou novamente. Dessa vez, eu estava num lugar diferente. Era uma casa simples, pequena, num bairro periférico. Reconheci o sotaque das pessoas. Era em algum lugar do interior do Ceará. Tinha um porão improvisado e lá dentro tinha gente reunida. Não eram muitos, umas 20 pessoas, talvez menos. Jovens, idosos, famílias com crianças. Eles estavam sentados em círculo no chão, algumas cadeiras plásticas espalhadas. Não tinha luz forte, só velas e uma lanterna fraca. Não tinha música, só sussurros de oração. E os rostos deles eram diferentes de tudo que eu tinha visto até ali. Não tinham o sorriso dos que aceitaram a marca. Tinham cansaço, tinham medo, mas tinham algo mais. Tinham uma firmeza no olhar que eu nunca tinha visto antes. Um homem magro, de uns 60 anos, estava falando. A voz dele era baixa, cuidadosa. Irmãos, a situação está cada vez mais difícil. Minha irmã me ligou ontem chorando. Implorou para eu aceitar a marca. Disse que eu vou morrer de fome, que não vou conseguir comprar remédio, que estou sendo teimoso. Ele pausou, engoliu o choro. Ela me chamou de fanático. Disse que eu escolhi uma interpretação errada da Bíblia ao invés de escolher a família. Uma mulher do outro lado do círculo falou: meu marido foi embora semana passada. Levou nossos filhos. Disse que eu estou colocando eles em risco com minha teimosia. Um rapaz novo, de 20 e poucos anos, levantou a mão. Eu perdi meu emprego no mercado. Disseram que sem a marca eu não posso mais trabalhar. Sou risco de segurança, segundo eles. Ele olhou para o chão. Eu tenho 23 anos. Deveria estar construindo minha vida. E agora não consigo nem comprar comida. Minha tia compra escondido para mim, mas ela tem medo de ser descoberta ajudando um resistente. Outro homem concordou. É isso que eles fazem. Não precisam nos matar, só precisam nos isolar. Deixar a gente morrer de fome, de doença, de solidão. Uma senhora idosa falou, a voz firme apesar do tremor no corpo. Eu vivi muita coisa nessa vida. Vi seca, vi miséria, vi governo ruim, mas isso aqui é diferente, porque antes a gente sabia quem era o inimigo. Agora o inimigo vem com sorriso, com lógica, com compaixão. Até minha igreja me expulsou. O pastor disse que eu estava causando divisão. Ela riu, mas era uma risada triste. Divisão. Porque eu não quis aceitar a marca da besta. Um homem que parecia ser o líder daquele grupo pegou uma Bíblia velha, gasta de tanto uso. Ele abriu e leu.
e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Ele fechou a Bíblia, apertou contra o peito. Está acontecendo exatamente como foi escrito. E nós sabemos o que vem depois. Quem receber a marca beberá do vinho da ira de Deus. Não tem volta. É uma escolha eterna. Silêncio pesado. Todo mundo ali sabia o peso daquelas palavras. Uma mãe segurava um bebê no colo. A criança dormia tranquila, alheia a tudo. A mãe falou baixinho: "Eu não sei como vou alimentar meu filho. Não consigo comprar fralda, leite, nada. Minha vizinha me ajuda escondido, mas ela está com medo." Ela apertou o bebê contra o peito. Outro dia, ela me disse que Deus entenderia se eu aceitasse só para sobreviver. Que Deus sabe meu coração. E eu quase acreditei. Quase. Porque olhar para o meu filho com fome é a coisa mais difícil do mundo. A voz dela falhou. Mas se eu aceitar, eu perco minha alma. E que adianta eu salvar a vida dele aqui e condenar a alma dele pela eternidade por causa do meu exemplo? O líder voltou a falar: "Irmãos, eu não vou mentir. Vai piorar. A pressão vai aumentar. Muitos de nós vão morrer, talvez de fome, talvez de doença sem tratamento, talvez nas mãos de gente que nos vê como inimigos da humanidade." Ele olhou cada pessoa nos olhos. Mas Jesus disse que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós não estamos sofrendo por ser teimosos. Estamos sofrendo porque escolhemos a eternidade ao invés do conforto passageiro. Ele respirou fundo. E eu prefiro morrer de fome sendo fiel do que viver sorrindo sendo traidor. Eles oraram juntos. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração de vitória e prosperidade. Foi oração de gente quebrada, cansada, com medo, mas que decidiu não desistir. Senhor, nos dá forças. A carne é fraca. Nós temos medo. Nós queremos desistir. Mas sabemos que o Senhor é fiel. E se for para morrer, que morramos de pé olhando para a cruz. Eu vi Jesus ali no meio deles. Eles não podiam ver ele. Mas ele estava lá. E ele chorava. Mas não era choro de tristeza. Era choro de orgulho. Orgulho de um pai vendo filhos que realmente o amavam mais do que amavam a própria vida. Jesus me tirou daquele porão. De repente, eu estava de volta naquele lugar de luz onde tudo tinha começado. Ele me olhou nos olhos e tocou meu peito. Volte. Conte o que você viu. Diga a eles que o perigo não é apenas o que vai entrar na mão. É o que já entrou no coração. Se o cristianismo deles é apenas sobre ser feliz, sobre ser aceito, sobre ter paz e conforto, eles serão os primeiros da fila a aceitar, sorrindo. Porque nunca me amaram de verdade. Só amaram o que eu podia dar. Ele se aproximou mais. A voz dele era firme. Diga a eles que ainda há tempo, mas o tempo está acabando. Escolham hoje a quem vão servir. Porque em breve não haverá mais escolha. Será a marca ou a morte. E quem escolher a marca terá vida aqui, mas perderá a vida eterna. E quem escolher a mim pode perder tudo aqui, mas vai ganhar tudo lá. Ele apontou para cima. E lá não tem fim. Lá não tem dor. Lá não tem traição. Lá só tem eu. E quem me ama de verdade sabe que só eu basto. Eu senti um puxão forte. Como se alguém estivesse me arrancando daquele lugar. A luz foi sumindo. O rosto de Jesus foi se apagando, e a última coisa que eu ouvi foi a voz dele. 21 minutos foi o que eu te dei. Use bem o resto. Eu acordei no hospital de Natal. Tinha tubo na minha garganta, aparelho apitando, gente de branco correndo ao redor. Minha esposa Cremilda estava chorando do meu lado, segurando minha mão. Meu filho Hélio estava pálido, em choque. O médico disse que eu fiquei 21 minutos sem sinais vitais. Disse que foi um milagre eu ter voltado. Disse que, pela ciência, eu não deveria estar ali. Mas eu sabia que não foi milagre da ciência. Foi ele. Ele me mandou de volta. 2 semanas depois, eu fui batizado numa igreja pequena em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. Não era uma mega igreja. Não tinha telão, não tinha banda, não tinha ar-condicionado.
Tinha umas 40 pessoas, um tanque improvisado e um pastor que ganhava a vida vendendo queijo na feira. Quando eu entrei naquela água, eu não era mais o Severino de antes, o empresário ateu que achava que bondade bastava. Eu era um homem quebrado que finalmente entendeu que sem Jesus não existe salvação. Não importa quantas doações você faça, não importa quantas vidas você ajude, sem Ele tudo é palha, tudo vai queimar. Eu estou contando essa história porque preciso, porque eu vi o que vem aí. Eu vi as igrejas cheias aplaudindo a própria condenação. Eu vi os líderes religiosos vendendo o rebanho em troca de relevância. Eu vi a armadilha perfeita sendo montada. E ela não vem com cara de monstro. Ela vem com cara de salvação. Então eu te pergunto agora, o que você vai escolher? Se amanhã te oferecerem um mundo sem crime, sem fome, sem guerra, mas a condição for uma marca na sua mão, você aceita? Você confia no sistema? Você acredita nos pastores famosos, nos números, nas estatísticas? Ou você confia na palavra, mesmo que isso signifique perder tudo? Porque o dia vai chegar. E você não vai ter tempo para pensar. Vai ter que decidir. E sua decisão vai ser eterna. Eu era um homem bom, mas homens bons sem Jesus vão para o mesmo lugar que homens maus. Porque no fim, não é sobre o que você fez, é sobre quem você escolheu. E eu escolhi tarde demais. Quase tarde demais. Não cometa o meu erro. Escolha hoje. Escolha Ele, mesmo que custe tudo, porque Ele vale tudo.